afora o nome de filho pronunciado pelos lábios de Deus, não tem um outro nome que seja mais doce ouvir do que o nome de pai para nós homens. Para as mulheres, o nome mãe, quem sabe faz a alma tremer, quem sabe faz a alma se saciar assim plenamente. Mas eu tive vários nomes durante a minha vida, né? O meu nome é Gladson, escreve Gladson, mas soletra Gladson. Então assim, a minha família me chama de Gladson, os meus colegas me chamavam de Gladson, no meu trabalho eu sou conhecido por Gladson. E na minha infância, a minha irmã, as minhas primas, os meus primos, os meus amigos mais chegados me chamavam de Guel. E assim eu fui apresentado para a igreja, assim, quando eu ingressei na igreja adventista, e fui muito bem recebido e fui chamado de Guel. E hoje muitos aqui me conhecem por Guel e não conhecem Gladson, né? Então vários e vários nomes e apelidos que eu fui acumulando aí durante a minha existência. A minha irmã mais nova, a Anne, ela, na tentativa de me chamar de Guel, quando ela era bem pequenininha, ela, na sua forma ali de entender e de pronunciar, ela começou a me chamar de Bagal. E algumas pessoas me chamam de Bagal até hoje, curioso. Mas, queridos e queridas, eu tenho 2 filhos. E quando meu primeiro filho nasceu, Davi, a primeira palavra que ele disse foi pai, papai. E para mim foi algo doce, algo sublime. E depois dele a Ana Clara, e até hoje eu não ouvi ainda palavra tão doce, palavra tão aconchegante e palavra que carrega uma responsabilidade tremenda. Eu sei que os pais que aqui estão sabem do que eu estou falando. Ser chamado de pai, de papai, é algo sublime, é algo maravilhoso, e tenho a certeza que Deus se sente assim quando nós recorremos a Ele em reconhecimento que Ele é de fato nosso Pai, o Abba Pai, papaizinho. Eu iniciei este momento dessa forma, mas eu quero prosseguir fazendo algo aqui com vocês, tá? E eu quero explicar acerca de um poema que será recitado. E eu disse aqui uma frase, creio eu, que no início da nossa semana, ou para fazer a promulgação da nossa semana, eu disse uma frase que é bem interessante, que eu carrego há muito tempo, Eliezer, que diz o seguinte: ainda ou mesmo que o amor de mãe seja o amor que mais se pareça com o amor de Deus aqui na terra, ainda assim Deus escolheu ser pai. E é interessante porque coube a nós, pais e mães, carregar em nós e dessa forma externar esse amor de Deus aos nossos filhos, de tal forma que a mãe não pode amar mais ao filho do que o próprio pai também o ama, né? São características diferentes que a gente vai estendendo ao filho durante a sua jornada aqui na terra. Mas pensem comigo, se o nosso amor de pai deve se esmerar no amor de Deus, então nós também podemos amar perfeitamente. O nosso amor também pode chegar como se fosse um amor do próprio pai. E o amor de mãe também é dessa forma. E dessa forma, com essa premissa, Miriam, eu quero tomar emprestado alguns versos do Braulio Bessa, e que ele me outorgue essa licença, mas eu quero tomar emprestado um poema que foi feito, que foi escrito para as mamães, e entendendo que o amor deve ser o mesmo, a afeição deve ser o mesmo, a força que é estendida deve ser a mesma, eu quero fazer com que ele seja para os pais que aqui estão nessa noite: o Eliezer, o Pedro, o Fábio, o Carlos, o Barbosa, o Alexandre, eu também. Se ficou alguém de fora, por favor, coloque-se, sinta-se dentro desse contexto. Mas Braulio Bessa trouxe um poema que é muito interessante, que carrega versos que vão falar ao nosso coração profundamente. Diz o seguinte: ele tem o poder de carregar toneladas de amor e de ternura, uma infinidade de bravura e uma luz que jamais vai se apagar, pois seu brilho é capaz de iluminar o caminho que iremos percorrer. Se arrisca para nos proteger, não importa por onde a gente for. Nas 3 letras de pai tem tanto amor que não há quem consiga descrever.
O que ele consegue ensinar, não há curso ou escola que consiga. O melhor professor, a mão amiga, com milhões de conselhos para dar. Uma fonte impossível de secar, do mais puro e genuíno saber. Já vi pai que nem aprendeu a ler, mas com seus atos dá aula para um doutor. Nas 3 letras de pai tem tanto amor, que não há quem consiga descrever. Tem o dom de somar para expandir a fartura que alegra o coração. Mas se acaso for pouco o nosso pão, entra em cena o seu dom de repartir. Ele é um mestre capaz de dividir uma gota de água para beber, um grãozinho de arroz para comer. Nessa hora é que o pouco tem sabor. Nas 3 letras de pai tem tanto amor, que não há quem consiga descrever. Sei que a alma do pai é uma janela que não tem cadeado nem ferrolho. Basta olhar bem no fundo do seu olho, que a gente atravessa e entra nela. Nessas horas, muita coisa se revela, fica tudo muito fácil de entender, que até mesmo antes de nascer, você já tem um anjo protetor. Nas 3 letras de pai tem tanto amor, que não há quem consiga descrever. Ah, se Deus desse aos pais a eternidade! Ah, se houvesse um farelo de esperança! Mas o hoje já já vira lembrança, e a lembrança já já vira saudade. O relógio em alta velocidade deixa claro que não vai retroceder. Não espere sofrer para perceber. Não espere perder para dar valor. Sabe por quê? Nas 3 letras de pai tem tanto amor, que não há quem consiga descrever. Que o nosso bom Pai, o nosso bom Deus, seja reverenciado neste momento através deste poema. E que você, papai, sinta-se também homenageado, porque da mesma forma como Deus cuida de nós, é que nós deveremos cuidar dos nossos filhos. Que Ele continue nos abençoando. Nós, como pais, mães, muitas vezes precisamos também, carecemos também da cura de Deus. Nós vamos cantar essa música, o nome já diz tudo, me cura. Se há na sua família, assim como também há na minha, algum motivo, alguma desavença, alguma discórdia, algum problema, qualquer que seja, nós possamos nesse momento clamar a Deus pela cura dele, pela cura do poder do Espírito Santo dele, para que nós possamos, como pais, como família, representar, transmitir a luz dele na nossa família, no nosso bairro, na nossa igreja, onde quer que a gente esteja. Cante conosco neste momento de cura. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu
Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Em Jesus te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Em Jesus te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Boa noite a todos. Depois desses louvores e da poesia tão linda que Guel apresentou, acho que a gente já poderia até ir para casa, né? Que poesia linda, Guel. Realmente expressa bem o que significa ser pai. Como o Guel falou, nós estamos hoje encerrando uma série que teve início no dia 8 desse mês. Durante esse mês nós falamos sobre a importância da figura paterna na educação e na condução dos filhos no caminho de Deus, no caminho certo. E hoje nós vamos estar encerrando, então, falando ainda um pouco mais sobre essa figura, porém nós vamos abordar num contexto geral. Nós vamos falar sobre a família como um todo, sem, é claro, tirar a figura paterna do contexto da mensagem. No dia 8, o pastor Nenilton, ele deu início à série falando sobre a importância dos pais buscarem a sabedoria de Deus para conduzir seus filhos. Depois nós tivemos aqui no dia 15 a Josélia, que falou também com muita propriedade acerca do pai, da figura do pai como um super-herói na vida dos seus filhos. E ela lembrou os pais de que eles precisam estar buscando o super-herói maior, que é Jesus Cristo, porque ele sim é um super-herói infalível. No domingo passado, a Marília, que é psicóloga, ela falou sobre a questão das emoções e também dos sentimentos que envolve a relação pai e filho. E ela falou que nós pais precisamos entender qual a forma que nossos filhos gostam ou se sentem amados por nós. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto tão importante, só que nós vamos falar sobre a família. E eu escolhi esse título para a nossa mensagem desta noite, Famílias Sequestradas. Parece um título assim bem pesado, né? Mas a verdade é que essa é uma realidade das famílias no mundo hoje. E antes de nós entrarmos na mensagem propriamente dita, eu queria que nós só fizéssemos aqui uma breve reflexão sobre a atual situação das famílias no Brasil e eu diria até que no mundo. Sem dúvida, a instituição da família ela é muito atacada. Talvez a instituição mais atacada seja justamente a família. Quando nós ligamos a TV, quando nós abrimos uma revista, lemos um jornal, acessamos a internet, quando nós ouvimos alguns comentários, parece que tudo é para denegrir, para desacreditar e desmerecer a família.
E hoje a primeira coisa que eu gostaria de convidar vocês a refletir junto comigo é que família é plano e propósito de Deus. Família não é uma instituição humana, não é uma criação do homem. A família foi instituída pelo próprio Deus e como tal, então nós podemos deduzir que família é algo bom e necessário para a nossa vida. Mas a família, conforme o propósito de Deus, é aquela onde a esposa sabe ser esposa de verdade, o esposo sabe o seu papel de esposo, pais amando seus filhos verdadeiramente, filhos respeitando seus pais como eles merecem. Tudo conforme o propósito de Deus. A sociedade hoje, ela nada mais é do que o reflexo das famílias. A sociedade é o conjunto de todas as famílias que existem. E quando a gente vê toda sorte de criminalidade que existe, as distorções da sexualidade, quando a gente vê a questão dos abusos que acontecem hoje na sociedade, tudo isso é o reflexo das famílias. Às vezes a gente acha que isso são fatos que atacam a família. Na verdade, todas essas coisas são frutos advindos dos ataques que as famílias estão sofrendo. E é por isso que nós precisamos ter muito cuidado com uma questão. Hoje nós estamos colhendo, a sociedade de hoje está colhendo frutos de plantios anteriores. Então isso deve acender em nós uma luz de alerta sobre o que nós estamos plantando hoje, porque aquilo que nós estamos plantando hoje será a nossa colheita de amanhã. Então, que tipo de semente você e eu estamos plantando no nosso casamento, na nossa relação com os nossos pais, na nossa relação com os nossos filhos, nas nossas relações familiares? Que tipo de semente você e eu estamos semeando, estamos plantando lá dentro da nossa casa? E eu escolhi um verso, uma passagem bíblica, um texto bíblico tão atual, apesar de ter acontecido há tanto tempo atrás, que fala sobre justamente o título da mensagem de hoje: Famílias Sequestradas. E esse é o poder da palavra de Deus. A Bíblia é tão maravilhosa, ela é atemporal, ela não se limita ao tempo, à passagem do tempo. A Bíblia, ela se renova a cada dia. E algo que aconteceu há tantos anos atrás ainda é tão atual para nós no século XXI. E eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês. Eu queria que acendessem a luz, por favor, para que vocês possam estar acompanhando a leitura. Nós vamos ler o texto que está lá em Samuel, 1 Samuel. Pode projetar aqui, por favor? 1 Samuel, capítulo 30, versículo de 1 a 19. Eu vou fazer questão de ler o texto na íntegra e eu gostaria que vocês entrassem na história, entendessem o que aconteceu naquele tempo e o que isso tem a ver com o que está acontecendo no mundo hoje. Mas antes eu convido vocês a fazermos uma oração, para que a palavra de Deus ela possa realmente entrar em nossa mente, em nosso coração, ao lermos. Oremos. Querido Deus, nós estamos aqui reunidos na Tua casa, na Tua presença, porque sabemos que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite com um propósito especial. Nós fazemos parte de um mundo corrompido pelo pecado e com todo lugar que a gente vai, tudo que a gente escuta e tudo que a gente vê, tudo parece, Senhor, atacar a instituição sagrada que é a família. E nós amamos a nossa família e queremos que o Senhor seja o centro dela, que o Senhor esteja no controle de tudo. Por isso nós te pedimos agora que fale aos nossos corações de uma forma poderosa e que nós possamos compreender aquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite. Amém. O capítulo 30, versículo de 1 a 19 de 1 Samuel diz o seguinte: 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas tinham atacado a cidade e a queimado completamente. Não mataram ninguém, mas levaram embora todas as mulheres, os jovens, as crianças e os idosos e foram pelo seu caminho. Quando Davi e seus homens olharam para aquelas ruínas e compreenderam que suas famílias tinham sido levadas prisioneiras, choraram em alta voz até não terem mais lágrimas. As 2 esposas de Davi, Ainoã de Jezreel
e Abigail de Carmelo, a viúva de Nabal, estavam entre as mulheres que foram presas. Davi estava profundamente angustiado, pois os seus homens, aflitos por causa dos seus filhos e das suas filhas, começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi recebeu forças do Senhor, o seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar: tragam-me aqui o colete sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi. E Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Eu os alcançarei? E o Senhor disse a ele: sim, vá atrás deles. Você os alcançarás e conseguirá recuperar tudo que eles tomaram de vocês. Então Davi e seus 600 homens foram atrás dos amalequitas. Quando chegaram ao ribeiro de Besor, 200 dos homens ficaram ali. Eles estavam tão cansados que não aguentaram atravessar o ribeiro, mas Davi e os outros 400 atravessaram e continuaram a perseguição. A caminho encontraram um moço egípcio no campo e o trouxeram à presença de Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figo e 2 bolos de passas. Fazia 3 dias e 3 noites que esse moço estava sem comer e sem beber. Com isso o rapaz recobrou as forças. Quem é você e de onde vem? Davi perguntou a ele. Sou egípcio, servo de um amalequita, respondeu ele. Meu senhor me deixou para trás há 3 dias porque eu estava doente. Estávamos voltando do nosso ataque aos queretitas ao lado sul deles. Havíamos atacado o sul de Judá e o Negueb e a terra de Caleb e pusemos fogo na cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode dizer-me para onde essa tropa foi? O moço respondeu: se você jurar pelo nome de Deus que não me matarás, nem me entregará ao meu senhor, então levarei você a eles. E o moço os levou ao acampamento dos amalequitas. Eles estavam espalhados pelos campos, comendo, bebendo e dançando com alegria por causa da enorme quantidade de bens que haviam tomado dos filisteus e da terra de Judá. Davi e seus homens os atacaram no dia seguinte, desde o amanhecer até o anoitecer. Não escapou ninguém, a não ser 400 moços que fugiram montados em camelos. Davi conseguiu recuperar tudo que os amalequitas haviam tomado, inclusive as suas 2 mulheres. Não faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem os bens, nem qualquer coisa que os amalequitas tenham levado. Vamos parar por aqui. Nós sabemos aqui que, vamos entrar no contexto da história. Davi, ele vivia fugindo do rei Saul. Nós conhecemos a história. Davi havia matado o gigante Golias, havia se tornado muito popular, e com isso o rei Saul, que era o rei na época, ele começou a achar que Davi representava uma ameaça ao seu trono. Então ele passa a perseguir Davi a fim de matá-lo. E agora Davi fica errante pelo deserto, de um acampamento a outro. Mas ele não estava sozinho. A Bíblia nos diz que ele estava acompanhado de 600 homens. E esses homens, assim como Davi, tinham mulheres e filhos. Então nós podemos imaginar uma quantidade muito grande de pessoas. Eles estavam naquela ocasião acampados num lugar chamado Ziclag. Davi tinha saído com os homens, com 600 homens, para uma batalha, deixado suas famílias em casa. E agora eles retornavam dessa batalha. E eu queria abrir um parênteses aqui para a gente imaginar um pouco a vida desses homens. A vida no deserto era uma vida muito difícil e aqueles homens estavam em constantes batalhas. Então nós podemos deduzir, num linguajar bem popular, que Davi e aqueles 600 homens eram homens que hoje nós poderíamos chamar de homens casca grossa. Homens acostumados com as coisas mais difíceis da vida ali no deserto. Homens que não se abalavam por pequenas coisas e nem por grandes coisas também. E agora eles estavam voltando para casa depois de uma batalha, a fim de reencontrar suas famílias. E eu pergunto para vocês, quando a gente volta para casa, depois de um dia de trabalho, de uma viagem, o que a gente espera encontrar na casa da gente? Eu tenho certeza que vocês, assim como eu, desejam encontrar um ambiente acolhedor, um ambiente afetuoso, onde reina amor, paz, onde nós nos sentimos acolhidos. Deus criou lá para ser um oásis, onde a gente vai para descansar, para recobrar as forças e para ser feliz. Mas infelizmente muitos lares não são assim. Muitas pessoas hoje, quando voltam para suas casas, na verdade elas não têm sequer vontade de voltar, porque sabem que vão encontrar um lugar hostil, um lugar de muita tribulação.
as pesquisas mostram que muitas pessoas que hoje estão em situação de rua moram na rua não porque não têm casas, mas porque optaram por morar na rua, porque o ambiente de sua casa é tão hostil que a rua para eles é algo mais interessante. Que triste, né? Mas aí aqueles homens, Davi e os seus 600 soldados, estão voltando para casa. E a Bíblia nos diz que quando eles voltam, eles se deparam com uma situação, com um cenário desolador. Tudo havia sido queimado. Eu posso imaginar a cena, quando vocês estavam lendo, vocês imaginaram? Aqueles homens chegando em casa e vendo focos de fogo, fumaça. Eles viram que todo o acampamento havia sido destruído. Eu posso imaginar aqueles homens saltando dos seus cavalos, correndo em direção às suas casas, em busca de alguém, de algum filho, e eles ali começam a revirar todos os escombros, procurando pelos filhos e pelas esposas. Mas logo eles perceberam que não havia ninguém ali, não tinha corpo, ninguém tinha sido morto ali. E eles então perceberam, eles descobriram que as suas famílias haviam sido sequestradas, tinham sido levadas cativos por alguém que eles não sabiam de quem se tratava. E a Bíblia nos diz então que a primeira reação daqueles homens foi o quê? Foi chorar. E eles choraram amargamente porque perceberam que as suas famílias tinham sido levadas. E aqui eu queria falar um pouco sobre essa questão da situação de sequestro. O sequestro é uma coisa tão terrível. Eu fico imaginando alguém que teve um filho sequestrado, uma mãe, um pai. Que terrível deve ser você chegar e não encontrar seu filho e não saber com quem ele está, o que está acontecendo, se a pessoa que o levou está maltratando, está abusando, se seu filho está com fome, com frio, onde ele está, se ele vai retornar para você. São momentos de muita angústia. Só quem passou por isso pode dizer com maior propriedade. E aqueles homens, então, eles ficaram muito arrasados. O sequestro, ele é algo tão terrível nos dias de hoje que ele é considerado um crime hediondo. Um crime que ele é julgado com o maior rigor da lei. Ele é um crime inafiançável. Isso quer dizer que ele é não passível de graça, de anistia ou indulto. A pessoa tem que pagar na prisão por esse crime, tamanho a sua gravidade. E diz então que aqueles homens, juntamente com Davi, eles choraram, e a Bíblia não diz que foi um choro qualquer, diz que eles choraram amargamente, em voz alta, até não terem mais forças para chorar. E aqui eu pergunto para cada um de nós, será que nós também temos tido essa capacidade de chorar pela nossa família, em alta voz, até não termos mais forças? Será que nós temos passado por alguns problemas na nossa casa e nós temos clamado a Deus de tal forma, assim como Davi e aqueles homens fizeram? Ou será que nós já nos acostumamos com a situação? Hoje é tão comum a gente falar assim, casamento acaba mesmo, pedofilia dentro do seio familiar, isso acontece mesmo. Abusos de pais com os filhos, isso acontece mesmo. Mas será que isso deveria acontecer mesmo? Segundo o propósito de Deus, jamais. Isso acontece mesmo, sabe por quê, meus queridos? Porque muitos têm deixado suas casas abertas para que os sequestradores entrem e maltratem e roubem a sua família. A verdade é que os lares hoje estão com as portas escancaradas. E nós vamos ver isso aqui ao longo da mensagem. Como é que nós temos aberto as nossas casas para que os sequestradores entrem e levem a nossa família? Nós sabemos que a família é muito importante, mas infelizmente muitas vezes nós não damos a ela o seu devido lugar. Nós não colocamos a família no lugar que ela merece estar. Porque nós valorizamos muito o que está lá fora. E muitas vezes para a família é só o resto, é só o que sobra. E nós fazemos isso de uma forma tão sutil e às vezes nós nem percebemos isso. Em coisas simples do dia a dia, a gente coloca a família no lugar que não deveríamos colocar. Querem ver só? Na nossa casa, às vezes nós temos o costume de guardar o que é melhor para os de fora. Não tem problema nenhum, devemos realmente tratar muito bem as visitas, os amigos que vão até a nossa casa. O problema é só tratar bem os de fora.
e não quer fazer o mesmo para aqueles que estão dentro da casa. Então, às vezes, nós usamos a nossa melhor toalha na mesa quando tem visitas, né, para o almoço. Nós guardamos as nossas taças bonitas para as visitas e os nossos filhos, nosso marido, nossa esposa se contente com aquele copinho lá que vem com requeijão cremoso, né? Nada contra o copinho do requeijão cremoso, e eu até gosto, eu tenho até uns lá em casa. E são bem legais mesmo, né? Eles são úteis. O problema é só usar isso para a família o tempo todo, colocar aquela toalha desbotada na mesa, rasgada, às vezes nem forra a mesa, às vezes sequer arruma a mesa para o almoço, para o jantar. Nós damos o nosso melhor perfume, a nossa melhor roupa, o nosso melhor sapato para os de fora. Em casa, qualquer coisa serve. E assim nós não percebemos que nós estamos desvalorizando aqueles que nos são tão caros. E aí eu sempre bato muito nessa tecla nas minhas mensagens. Eu falo, nós precisamos rever os nossos conceitos, precisamos rever as nossas prioridades. Quem é a sua família para você? Como você tem tratado as pessoas que estão mais próximas de você? Sabe, meus queridos, experimente um dia ficar doente, precisar de alguém que troque suas fraldas, ou que te dê comida na boca, ou que te dê um banho, ou que te leve para o hospital na madrugada. Eu posso dizer sem medo de errar, os seus melhores amigos talvez irão te visitar 1 ou 2 vezes. Pode ser que aquele amigo que você tem de muito tempo até durma uma noite na sua casa para cuidar de você, te dê até um banho, mas ele não vai fazer isso o tempo todo. Sabe quem vai cuidar de mim, de você, quando nós mais precisamos? É a nossa família. Então, porque às vezes nós somos tão gentis, tão legais com os de fora e tão ásperos, tão grosseiros com aqueles que realmente nos amam de verdade. Então, nós precisamos rever esses conceitos. Muitos casais às vezes vêm para a igreja brigando dentro do carro, né, falando coisas grosseiras um com o outro na frente dos filhos, mas quando chegam na igreja colocam suas máscaras e ficam tão polidos, tão educados, tão gentis com todo mundo. Aí quando os filhos ficam adolescentes ou jovens, eles falam assim, não quero mais ir para essa igreja não quero, o seu Deus não serve para mim. E aí os pais perguntam assim, mas por quê? O que está acontecendo? E o filho então fala assim, porque lá só tem gente hipócrita. E aí os pais dizem, mas onde esse menino aprendeu isso? Aprendeu vendo o exemplo, às vezes, o mau exemplo dos pais. A maior pregação do Evangelho, ela é aquela que a gente, não é aquela que a gente fala, é aquela que a gente vive. Porque cristianismo não é mera teoria, cristianismo é prática. Não tem a ver com aquilo que você diz que é, tem a ver com aquilo que você é de fato. Ser espiritual dentro da igreja é a coisa mais fácil do mundo. O nosso grande desafio é ser espiritual dentro da nossa casa. Uma pesquisa realizada no estado de São Paulo me deixou muito chocada. Essa pesquisa chegou-se à conclusão de que 40% dos casos de denúncia por abuso físico e emocional contra mulheres no estado de São Paulo acontecem em lares de professos cristãos. Isso é uma tragédia, irmãos. Pessoas que professam o cristianismo, que são seguidoras de Jesus, mas são abusadoras dentro das suas casas. Maltrata a esposa, maltrata pai, maltrata mãe, maltrata filhos. Então nós precisamos ficar alertas, porque o inimigo ele tem entrado nos lares e tem sequestrado as famílias de uma forma às vezes tão natural que nem a gente percebe. Nós precisamos salvar nossas famílias dos ataques do inimigo. Depois que Davi e seus homens choraram até não terem mais forças para chorar, a Bíblia diz que eles fizeram uma outra coisa. Davi ele consultou a Deus. Ele foi até Deus e falou, Senhor, o que eu tenho que fazer? Onde estão meus inimigos? Me mostre onde eles estão e me ajude a vencê-los e trazer minha família de volta. E Davi então recebeu de Deus uma ordem. Deus diz para Davi, levanta, pega os seus homens e vá atrás do inimigo. Davi ele não sabia quem eram os inimigos, mas ele levantou e foi atrás desses inimigos. E aí a gente entra numa outra questão, que quando Davi ele sai, ele não sabia para onde ir, quem eram os inimigos, mas aí Deus mostra para ele através de um egípcio. Vocês viram o texto bíblico?
um egípcio, eles encontram um egípcio no caminho e aquele egípcio fala para ele assim: olha, eu fui deixado aqui porque eu estava doente e meu senhor, eu era servo de um homem e ele me deixou aqui para morrer. E eu estou com fome, Davi, então alimenta aquele homem. E aí, aquele homem nada mais era do que o servo do sequestrador da família de Davi. E aquele homem então leva Davi até os sequestradores. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu pedi a Deus uma coisa. Eu falei: Senhor, eu não sei a situação das famílias aqui da morada. Eu não sei o que cada um tem vivido na sua casa. Só cada família sabe como é a sua relação lá na sua casa, os seus relacionamentos na sua casa. Mas nós sabemos que todos nós, em algum momento, nós temos alguma disfunção familiar. As famílias, elas são disfuncionais, sim. Elas só não podem permanecer sempre disfuncionais. As coisas que não estão funcionando bem, elas precisam ser consertadas. E eu pedi a Deus, então, que Ele me usasse nessa noite, para que, assim como Ele usou um egípcio para levar Davi até os sequestradores, que Ele me usasse para indicar alguns sequestradores que possam estar também entrando nos nossos lares. E os sequestradores hoje, eles são muitos. Pode ser um vício, pode ser dívidas, pode ser infidelidade, pode ser um problema de droga na família, não sei. São muitos os sequestradores. Mas eu queria falar de dois em especial nesta noite. O primeiro sequestrador que tem feito um estrago na vida de muitas famílias, inclusive famílias da igreja, famílias cristãs, porque ele não escolhe a quem atacar, é o ativismo. O que é ativismo? Ativismo é aquilo que é uma causa pela qual você se dedica, é uma militância, é um ideal de vida. E muitas vezes nós, pais, temos tido como ideal para a nossa vida, como ideal de vida para a nossa família, o nosso trabalho. E nós corremos o risco de buscar tanto as coisas materiais e esquecermos das coisas espirituais dentro da nossa casa. Eu não estou aqui fazendo uma apologia à pobreza, à falta de ideal, à preguiça. Todos nós precisamos trabalhar. O problema é que às vezes nós temos trabalhado tanto que não está sobrando tempo para estar com os nossos filhos. Não está sobrando tempo para o marido e a mulher dialogarem, ter um tempo para eles, porque estão sempre muito ocupados. E nós temos que ter cuidado com isso, porque hoje nós escondemos atrás de uma desculpa, né? Eu falo nós pais, muitas vezes a gente escuta um pai falando assim, quando o filho cobra uma atenção maior, o pai fala assim: mas eu estou me matando de trabalhar porque eu quero dar ao meu filho aquilo que eu não tive. Mas você já parou para pensar que talvez foi justamente aquilo que você não teve que tornou você quem você é? Hoje nós vivemos num mundo onde as gerações estão a geração está cada vez mais enfraquecida. Nós temos uma geração de jovens enfraquecidos. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Hoje, crianças e jovens estão tendo muita dificuldade em ouvir uma palavrinha: não. Muitas crianças, quando escutam um não vou comprar o brinquedo que você quer, o que elas fazem? Dão birra. Muitas jovens cortam os pulsos porque escutam não do namorado: não quero mais namorar com você. Então eles vão lá e cortam os pulsos, se matam. Muitos se drogam porque os pais não fizeram tudo que eles queriam que fizessem. Então, a vida, ela nos diz não o tempo todo. Por que nós, como pais, não podemos dizer um não com autoridade para os nossos filhos de vez em quando? Então, nós precisamos estar revendo a maneira como nós estamos conduzindo a educação dos filhos, porque dar limite também é uma forma de amor, é uma maneira de amar. Às vezes nós achamos que deixar os filhos fazer tudo o que quer é a forma de dizer para eles que nós os amamos, quando na verdade é justamente o contrário. Quem ama, cuida, e cuidado tem a ver com dar limites também. O segundo sequestrador que talvez tenha tirado muitas famílias dos caminhos de Deus é a tecnologia. E entende, irmãos, dinheiro e tecnologia são coisas excelentes, quando bem usadas. Quando mal utilizadas, elas podem ser uma maldição para as famílias. Vamos pensar aqui
um exemplo bem simples. Nós temos normalmente 4 refeições diárias, não é? Nós temos o café da manhã, o almoço, um lanche à tarde e a janta. Quantas dessas 4 refeições diárias vocês fazem em família? O pai, a mãe, os filhos sentados à mesa, sem celular do lado, sem tablet, sem um notebook, olhando um para o outro, conversando, falando das coisas do cotidiano. Quantas refeições diárias nós temos feito juntos? Quanto tempo nós temos passado com a nossa família? Hoje nós estamos hiperconectados com o mundo virtual e cada dia mais desconectados dentro da nossa própria casa. Às vezes, como pai, sabemos tudo o que está passando ao redor do mundo, mas não sabemos o que o nosso filho está passando debaixo do nosso nariz. Tem pais que sabem da vida política, econômica, de tudo, mas não sabe a necessidade do filho, não sabe os conflitos que o filho está vivendo, não sabe o que está passando no coração e na mente dos filhos que estão dentro da sua própria casa. Davi, ele identificou os seus inimigos e ele foi atrás desses inimigos. E aí, a mensagem, eu quero encerrar com isso, diz que aquela batalha não foi uma batalha fácil. Não foi fácil, começou de manhã e foi até a tarde do dia seguinte. Foi uma batalha ferrenha, muito difícil. Davi perdeu 200 homens que não conseguiram ir com ele, estavam tão cansados que ficaram no ribeiro de Besor. E ele prosseguiu com os outros 400 homens. E foi uma luta muito difícil. E aí eu pergunto para vocês, há quanto tempo vocês estão lutando para resolver os problemas familiares de vocês? Há quanto tempo vocês estão se dedicando a melhorar o seu casamento, a melhorar a sua relação com seus filhos, a melhorar a relação com seus pais, que talvez não esteja muito legal? As ervas daninhas, elas são plantadas dentro das casas todos os dias pelo inimigo. Ele coloca coisas dentro da nossa casa para tirar o foco da família, que é estar um dia no céu. E nós precisamos arrancar essas ervas daninhas diariamente também. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso orando com a família, estudando a Bíblia com a família, buscando a Deus, louvando juntos. Não é um pelo outro, isso é importante, mas é uns com os outros. Porque às vezes eu oro pelo meu esposo, mas será que eu tenho orado com o meu esposo? Eu oro pelos meus filhos, mas eu tenho orado com os meus filhos? Eu tenho ensinado para eles que Deus tem que ser o centro de todas as coisas? Nós precisamos ter isso em mente. O texto termina dizendo, no versículo 19, que Davi venceu e teve tudo restituído: mulheres, filhos e bens. O mesmo Deus que restituiu tudo a Davi é o meu e é o seu Deus hoje. O que os sequestradores têm levado da sua casa? O que os sequestradores sequestraram na sua casa? Seu casamento? Seus filhos, que talvez não querem mais nada com a igreja? Nada com Deus? O respeito entre vocês? A confiança que não existe mais? A alegria? A paz? O que os sequestradores têm tirado de vocês? O apelo de Deus para mim e para você, a mensagem que Deus mandou para nós nesta noite foi: filhos, coloquem sua casa em ordem. Mas como, Senhor? Como eu faço isso? Siga o exemplo de Davi. Chore em alta voz, se for preciso. Peça a orientação de Deus, porque Ele sabe quem são os inimigos, Ele vai te ajudar a identificá-los. Então identifique seus inimigos, os sequestradores da sua casa, e se levante contra eles sem medo. Batalhe o tempo que for necessário até que tudo seja restituído para vocês. Jamais se esqueçam que a família é o nosso bem mais precioso. Coloca pra gente o último slide aqui, pra gente não esquecer disso. Nós podemos ter muitas coisas nesse mundo aqui, sabe, irmãos? Mas nada pode ser mais importante, mais precioso para nós do que a nossa família. Porque o céu não será o mesmo se os nossos filhos, se o nosso esposo, se a nossa esposa não estiverem lá. Nós vamos assistir agora um trecho de um filme que eu acho que muitos aqui conhecem, já devem ter assistido.
é o filme Corajosos. E nesse filme, um dos atores, né, ele faz um apelo maravilhoso e muito forte ao coração dos pais. E ali, quando fala pais, envolve também as mães como provedores do lar. Mas ele enfatiza o pai como sacerdote do lar. Então eu quero pedir a cada pai que está aqui nessa noite, reflita nas palavras que serão ditas nesse vídeo e entendam que você tem um propósito, Deus tem um propósito para você, de ser líder espiritual na sua casa. É esse o papel do homem. Ele é o sacerdote do lar, ele precisa assumir esse papel. Coloca pra gente, por favor. Esses são dados realmente muito alarmantes, né? Profunda e a devastação que a falta do pai traz para a vida de uma criança. Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres que viveram inconsequentemente após terem sido abandonados pelos pais, feridos pelos homens que mais deveriam amá-los. Muitas dessas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidade que seus pais seguiram. Enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver, elas não devem carregar o peso sozinhas. Agradecemos a Deus por elas. Mas as pesquisas provam que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como negar este fato. Como todos vocês sabem, este ano, minha família sofreu a perda trágica de nossa filha de 9 anos, Emily. A morte dela me fez perceber que eu não tinha aproveitado o tempo inestimável que eu tive com ela. E que eu não entendia realmente como era crucial meu papel como pai para ela e para nosso filho Dylan. Desde a morte dela, eu pedi para Deus me mostrar através de sua palavra como ser o pai que eu tinha que ser. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível,
amar e ser mentor de outros que não tiveram paz em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer: eu vou. Eu vou. Eu vou. Esse é um apelo para cada pai que está aqui nesta noite. Quem vai cuidar da sua família? Quem vai cuidar dos seus filhos? Que vocês possam dizer: eu vou. E que Deus seja o centro da vida familiar de cada um de nós, porque se Ele estiver no centro, todas as coisas estarão bem, apesar de vivermos num mundo de pecado. Nós vamos cantar um hino agora, o último desta noite, e que cada um possa viver a letra desta canção, tornando Deus o centro da sua vida.
nesta missão tão importante que o Senhor deu a cada um de nós, que nós possamos saber guiar os nossos filhos nos teus caminhos, para que um dia, em breve, possamos estar reunidos como uma grande família no lar celestial. Abençoe cada família aqui representada e aquelas que não puderam estar aqui.